Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa terceira aula de ética, política e sociedade, né? Inclusive, essa semana a gente pode falar muito sobre isso, né? Por conta dos desenrolados de alguns acontecimentos, né, desses últimos 7 dias, mas vamos achar os locais onde a gente pode inserir esses momentos de modo apropriado e de modo mais efetivo para vocês. Bom, essa aula a gente vai aprender sobre a política e a evolução das concepções de mundo, né? A gente vai compreender o homem e as relações sociais a partir da formação e da atuação política, né? Como nós sabemos, nós somos, né? Vocês já viram, não só nessa disciplina, na outra também, nós somos seres sociais, né? Nós vivemos em sociedade e para viver em sociedade existem algumas como posso explicar? Algumas regras, né? E essas regras, elas são repassadas para a gente desde criança, né? Vamos lembrar que nós, quando nascemos, somos microsociedades, né? Sociedades pequenas e procuramos aceitação dos demais entes daquela microsociedade para que a gente possa conviver harmonicamente e ter aquele lugar cativo no meio do bando, né? Que nós chamamos de família, né? E assim por diante, conforme a gente vai aumentando a nossa interação social, certo? Então, a gente vai entender um pouco a origem e a finalidade da vida política, né? Através de sofistas, através de Platão e o Aristóteles. A gente vai falar também um pouco sobre Maquiavel, o iluminismo e o século XIX, né? Lembrando que o século XIX é aquele século onde nós efetivamente tivemos 100 anos de idade contemporânea, que é a era que nós vivemos hoje. Vamos falar sobre Hobbes e o Estado soberano, o Rousseau e o contrato social, e o Locke e o liberalismo. Bom, boa noite, Leide. Então, para contextualizar tudo isso, eu vou ler um trecho do Bertolt Brecht, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o lacaio dos exploradores do povo. Curiosamente, esse trecho não é recente, tá? Esse trecho ele é antigo, ele remonta lá do final do século XIX, do século XX, né? Início do século XX. Né? A guerra é uma outra frase que é interessante é do Karl von Clausewitz, né? A guerra é a continuidade da política por outros meios, né? A guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes de atingir o mesmo fim. Esse pensamento é do Benjamin Constant, que é um brasileiro. Tá? Ele viveu lá no século XVIII, século XIX. E, então, a política antiga ela é tida como a filosofia ideal e a política moderna é feita através da ciência, né? Que é a real, né? Nós sabemos que quando a gente vai fazer, quando nós vimos dos pensadores antigos na formação das sociedades, antes a gente refletia, procurava respostas, né? Isso ficava muito claro na questão do Aristóteles, do Platão. Só que hoje nós pesquisamos, nós conseguimos fazer é, podemos ter mecanismos para poder medir algumas coisas, né? Então a gente consegue entender a ciência, a política hoje como uma ciência, né? Tanto que a política vem de ciência política, né? Através desses estudos.
Antes ela era apenas um ideal de como a gente poderia se dar bem em sociedade. Então, a gente vai entender a origem e a finalidade da vida política. Política, a gente, para poder entender, a gente precisa entender alguns termos, né? Ocracia, de democracia, né, por exemplo, significa poder, né? O arquê em grego, é origem, né? Então, mono é um, oligoi, né? São poucos, aristói são os melhores, e demo é o povo. Então, a gente pode entender que, a partir da origem dessas palavras, democracia é o poder, né? Cracia, do povo, né? É o demo. Monocracia, né? Lembra muito uma palavra chamada monopólio, é apenas feito para uma pessoa, né? Um grupo, né? Para consegue ter aquela exploração de ideia e implementação dos seus ideais. Oligarquia, né? Oligarquia, desculpa, vem de quando existem poucas pessoas é, dominando o poder. Isso muito lembra quando a gente fala assim que em determinada cidade apenas o político, determinado político e os seus amigos conseguem se eleger, conseguem cargos importantes. Então, isso quer dizer que há ali uma oligarquia. Né? A aristocracia vem através dos melhores. O que é tido por melhores em sociedade? É aquele que possui poder, dinheiro, algo que possa ser relevante para uma sociedade. Então, a aristocracia é a nata, né, do povo. A origem disso tudo a gente vem através de modo artificial, né, pelos sofistas, né, que eles procuravam entender o que era aquilo, e depois de modo natural, né, a questão do poder, de como ele vai se disseminando no meio da nossa sociedade, isso já vem com os pensamentos do Platão e do Aristóteles. Regimes justos, que a gente pode dizer, são aqueles regimes que, teoricamente, o Estado adota, né? Então, é um regime que é adotado por todos e, como o nome diz, ele é considerado justo, né? Ele é considerado o ideal para todos, que existe uma aceitação, que vai ter aquela questão da troca do interesse entre todos, né? A gente pode dizer que a politeia quando tem muita gente comandando, né? E a politeia, o contrário dela é justamente a democracia. Mas diferente da politeia, muitas pessoas governando, a gente pode interpretar hoje através dos nossos poderes. São três poderes, né, que nós temos: o executivo, o legislativo, o judiciário. Então, são poderes diferentes que mandam no Estado, né? Já a democracia, esse poder emana apenas do povo, né? Através das suas vontades. Por que a melhor comparação é justamente esses três poderes? Porque, quando a gente for analisar quem é que faz as leis no país, né? São os deputados. Os deputados são votados pelo povo. Eles refletem necessariamente a opinião do povo? Quais são os interesses que eles buscam, que eles apoiam, né? Então, por isso que tem esse embate. A gente até elege eles, mas necessariamente não quer dizer que eles vão ao encontro do que o povo deseja, né? Já a democracia, o povo não, o povo vai lá, grita, quero isso, quero aquilo, e consegue, porque existe uma união entre todos, né? A monarquia, como vocês sabem, é através do rei, né? Um rei, uma rainha, e que eles fazem, eles são chefe de Estado, do Estado, onde eles estão inseridos, e ao que ele diz, lei, né? Ele também tem a figura do imperador, né? O imperador, a diferença do rei para o imperador é que o rei geralmente tem conselheiros, o imperador não. O imperador, a vontade dele é aquela mesma e acabou, não tem ministros, não tem nenhuma outra figura política que vai influenciar diretamente aquele rei.
Já a monarquia de reinado, né, por exemplo, como tem a monarquia mais famosa do mundo, que é a Inglaterra, nós temos a rainha, mas se vocês pararem para analisar as notícias políticas, se vocês verem quem é que manda nas decisões políticas é o primeiro-ministro. Então não é a rainha de fato, não é a rainha Elizabeth. Por quê? Porque ela é apenas o chefe de Estado, ela é um representante. Mais ou menos como seria o presidente. A diferença do presidente é que a gente elege alguém, teoricamente, do povo, né, sem aquela questão da nata, né, que a gente vai falar daqui a pouco da aristocracia, e que a gente tira não, ele sai depois de um tempo e é trocado por outro, que vai ter um outro tipo de pensamento, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, que a rainha Elizabeth ela não vai ter algumas coisas que ela possa opinar. Não, ela pode opinar, ela pode participar da vida política, até porque ela é figura importante, ela representa a política, por exemplo, na Inglaterra, mas ela não é a figura determinante para a vontade das ações políticas. Quem vai fazer esse papel é o primeiro, no caso, o primeiro-ministro. Eu já nem lembro mais o nome dele, porque é um nome muito doido, só sei que ele é um cabeludo, louco, loiro. Eu olho para ele e digo, gente, esse cara não tem espelho, só faz assim e sai e vai para a câmera, né? E o contrário de monarquia, nós temos a tirania, né? A tirania, ela pode ser comparada muito com a ditadura, quando alguém, mas nesse caso aqui a tirania ela é poli, né? Porque, aliás, a ditadura é poli porque é um comando, né? Um comando militar, por exemplo, né? Quem determina esse poder é partilhado. No caso, a tirania é uma pessoa só que manda, desmanda, é mais que o imperador, né? Um dos melhores exemplos, né, que nós tínhamos de tirania era o Saddam Hussein, lá no Iraque, né, que morreu, né, foi assassinado pelas tropas americanas. E também nós temos o Kadhafi, né, que foi na Argélia, agora, ou na Tunísia, agora estou em dúvida, mas é lá no norte da África. E teve lá né, a primavera árabe, né, que foi a última que teve, e o pessoal, né, conectado conseguiu fazer uma rebelião e depois esse ditador. Uma outra que a gente pode dizer que existe uma tirania é a Venezuela, né? A Venezuela, através do Nicolás Maduro, ele passa por cima de tudo que vai vai a favor da democracia, né? Porque tido como partilha de direitos e simplesmente coloca as suas vontades lá. A mesma coisa aconteceu também com Cuba, com Fidel Castro, né? Ele até tinha a figura dos ministros lá, tinha pessoas que aconselhavam, que participavam, né, ajudavam ele na questão da condução do poder em Cuba, mas necessariamente ele não tinha que seguir, porque a vontade dele era a lei, igual tal como o imperador. A diferença é que o imperador ele é idolatrado por todos e aceito socialmente. O ditador não, ele simplesmente vai lá e faz o roubo do poder. E nós temos também a aristocracia, né? A aristocracia, curiosamente, a gente pode comparar de modo contrário à oligarquia. Por quê? A aristocracia, ela vem mais ou menos como dos reis, né? Existe uma família, existe uma ramificação em que as pessoas vão ganhando né, posições políticas, né, nesse governo, e que isso vai formar a aristocracia. Mas a aristocracia, como eu falei lá no início, são os melhores, né? Mas os melhores, o que define os melhores? Ultimamente, o que define os melhores nos últimos 5 séculos é a questão, óbvio, do dinheiro, do que ele pode prover para aquele governo, né? Por isso que nós temos aqui, chamamos de famílias quatrocentonas, né? Dos barões de café, daqueles nomes, medalhões que temos aqui em São Paulo, tipo Matarazzo, né? Por quê? Porque ele é benéfico para o governo, porque eles fizeram uma indústria aqui em São Paulo, né, que é as indústrias Anhembi. Se eu não me engano, o produto mais famoso dele existe até hoje, que é a Cândida, né? A Cândida, mas esse que é da água sanitária. E um concorrente do Bombril, né? Então, mas agora eu tenho dúvida se é Cândida, mas eu sei que é uma água sanitária, que foi o produto que dominou muito tempo, né, a marca dele. E isso acabou construindo o seu império e servia aos interesses do governo. Pode falar. Lucas, Oi. te interromper um pouco.
Aquele líder coreano lá, o Kim, não sei das quantas lá, ele se encaixa onde? Ele é ditador, ele é tirania. Hum. Ah, tá. Tirania, porque como você vê essa questão do tirania? Da mesma forma que você vê o Nicolás Maduro, né? O Nicolás Maduro, ele tem lá, parte da população apoia ele, isso é fato, ou teoricamente chegam essas notícias aqui para a gente. O que a gente vê a imagem, por exemplo, do Kim Jong-un, é que Ah, os norte-coreanos eles apoiam, né, as ações deles, estão lá em festas, né? Mas a gente não sabe como é que é feita aquela cultura, que a gente sabe algumas coisas que tudo lá é meio forçado, né? Então ele não é um líder que é hum, respeitável no meio dos poderes, né? Por exemplo, ele não consegue fazer acordos comerciais com outros países, ele sofre embargo da maior potência mundial, que são os Estados Unidos, né? uhum, E não tem, a única relação, se não me engano, comercial que ele tem daquele país é com a China, né? Então é o único país que reconhece o poder daquele ditador. E ele é um ditador porque, teoricamente, o nome da, se não me engano, o nome da Coreia do Norte é República Popular da Coreia, né? República, né? República, né? Então você vê que o poder dele passou do pai dele para ele, né? E provavelmente, se o regime dele não cair, vai passar para o filho dele. ah, entendi. Tá Então, bom, ele vai obrigada. funcionar como igual um imperador. A diferença é a questão da aceitação. Por exemplo, Dom Pedro I era imperador do Brasil, né? Então ele foi aceito, né? Não só por Portugal, que de onde o Brasil se emancipou, né? Cortou os laços, mas também em relação à comunidade mundial, né? Todos os outros países reconheceram ele como líder de fato e assim como os brasileiros. Aham, entendi. Aliás, está bonita nessa foto, Chile. Obrigada. Tá? Mais dúvida? Quer perguntar Não, mais não, algo? era, é que ele me veio na cabeça e eu fiquei na dúvida. Não, pode perguntar, sempre que você quiser. A Tá bom. aristocracia, como estava falando, sofre, vai né, é, são os melhores, mas geralmente esses melhores estão muito ligados à questão financeira, do que financia. Então, começam a criar aquelas famílias, né, que vão determinando. Só que, ao mesmo tempo que isso vai formando a aristocracia, quando isso começa a ficar muito concentrado, como aconteceu também com os barões do café, e principalmente no início da República Brasileira, né, que a gente tinha aquela chamada República Velha, República Café com Leite, que só os paulistas e os mineiros comandavam o Brasil, né, na figura do presidente, a gente tem o que chamamos de oligarquia, né, que poucos concentram esse poder, os interesses são para esses poucos e aliados. Né? Então, a diferença da aristocracia é que existe uma quantidade maior, existe uma corte, né, existem outras figuras que vão compor é, é, esse poder. Né? Então, por isso que a gente usa muito a questão dos barões, dos viscondes. Né? Essa é uma ideia que, por exemplo, deu muito certo na França. Né? A França, antes da Revolução Francesa, a ideia era isso, só que começou, como a gente viu lá com a Maria Antonieta, isso virou uma oligarquia, né? Porque ela começou a renegar algumas pessoas da nobreza. Né? Então, a aristocracia acabou perdendo o poder. Dúvidas em relação à politeia, democracia, monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia? Não? Tá, então vamos passar. Então, a causa da variação dos regimes é a índole do povo e a extensão territorial, né? Então, que o povo acredita que é o certo, né? O povo de iguais e livres em território pequeno, a gente pode dizer que é a politeia. Essa politeia a gente pode ver muito na figura dos países da Polinésia, ali da Polinésia. Nós temos a própria Polinésia Francesa, que não conta, porque ele é um território francês, ou seja, ele não tem, o controle não é desses lugares, assim, do povo local. Mas a gente vai ver, por exemplo, na Samoa, em Guana, Guana é território, Vanuatu, Nauru. Então, a gente vai ver muito essa figura da oligarquia. Um outro lugar que a gente poderia ver, aliás, politeia, era nas tribos africanas, antes da colonização
pelos europeus, né? Então, que eles tinham as tribos deles, né? E que ali eles mesmos comandavam, existia a figura do rei e tudo mais, mas era um poder compartilhado. Né? E o povo obediente, em um território grande, a gente pode dizer que é uma monarquia, né? Por quê? Porque a gente apenas fala amém para os reis e para o imperador, e a gente aceita aquela figura de poder, né? Por que ascendeu, né? E você vê que o poder passa de pai para filho, né? Ou pai do comandante para o seu, pro seu primogênito, né? Seja ele mulher ou homem, né? Especialmente homem, né? Platão, Aristóteles e o homem político, né? Vamos lembrar um pouquinho dos sofistas. Né? Os sofistas é aquela política de construção circunstancial, ou seja, é pelo meio de onde a gente se encontra, a gente vai criando as ideias, ou seja, a gente não consegue expandi-las para poder compreender o que está além dele. Né? O Platão identifica a justiça no indivíduo com a justiça na polis, né? Polis eram como chamadas as cidades, né? Por isso que nós temos algumas cidades brasileiras chamadas, por exemplo, Joanópolis, né? Que tem aqui no estado de São Paulo, que a polis é a terra do João, né? Que é do Dom João VI. Nós temos Florianópolis, que é a terra de Floriano, que é curioso, porque Floriano Peixoto, ele era, se eu não me engano, acho que ele era lagoano, né? Se eu não me engano, ele era lagoano e outras cidades com polis, né? Indianápolis. Agora tem que ser Indianápolis ou Indianópolis, que tem lá nos Estados Unidos, que é a cidade da Indiana, né? Que Indiana são os povos indígenas americanos. Né? Então, ele identifica a justiça, né? Com a função do indivíduo nessa sociedade daquela cidade. Então ele tinha deveres, né? É como nós vivemos hoje. Nós temos deveres como cidadãos e estamos sujeitos às leis daquela cidade. O que diferencia de antes para hoje, né? Antes as leis eram mais ou menos como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada estado tem a sua lei. Não sei se você sabe, a Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição pequena, se não me engano, são 12 artigos, 20 artigos, não lembro. Agora, mas é bem pequena, tipo, dá numa página a Constituição dos Estados Unidos. Cada estado vai possuir a sua Constituição própria. Isso só existe lá? Não, existe aqui também no Brasil, né? Para quem não lembra, o Brasil começou como Estados Unidos do Brasil. Por isso até que o nome lá é Estados Unidos da América. Que cá os estados se uniram para poder formar um país, né? Começou com 13, agora chegou até o número de 50, né? E, então, a diferença aqui é a extensão dessa lei. Dessas leis, no caso da época de Platão, era só apenas para a cidade. Hoje a gente tem, né, sei lá, quase 6 mil cidades no Brasil e a gente respeita uma lei que é federal, né, que é soberana, né? E tem também, óbvio, as leis menores, que são regionais, né, estaduais, municipais, que também vão determinar, mas são leis que às vezes até a gente desconhece. Vocês conhecem, por exemplo, as leis lá de Osasco? Quais são as leis orgânicas? Geralmente as leis de municípios estão muito ligadas à organização, por isso que chamam-se leis orgânicas, né, que é de organização. Já as leis que a gente conhece, que a gente pratica em sociedade aqui no Brasil, já são mais as leis federais, porque elas têm, né, um alcance muito maior. O que é errado, porque não sei se você sabe, não pode dizer que não conhecia determinada lei, mesmo que você não conheça mesmo, porque as leis são publicadas nos diários oficiais. Então, a partir do momento que é publicado no diário oficial, você tem o dever de sabê-la que ela existe. Já o Aristóteles, ele entende que o homem é, por natureza, um ser político, né? Como ele precisa viver em sociedade, ele precisa ceder, ele precisa se impor e tudo mais. Por conta disso, o homem não consegue viver sozinho. Então, a sua felicidade, assim como lá o Platão diz que a justiça na justiça da polis, então a felicidade do homem está vivendo naquela polis onde ele está inserido. Né?
Então, para Platão, a construção idealista da república, né? República seria algo como cidade justa. Então, eu acho curioso, né? A gente mora na República Federativa Brasileira, do Brasil, né? E a República a gente tem uma ideia de que é um país, né? Mas a ideia do Platão, a República é uma cidade, né? A cidade justa. Então, ele divide em três sentimentos, né? Da construção idealista da República, né? Em razão, em emoção e em instintos, né? Na razão, quem manda na razão são os governantes, né? Então, eles mandam por quê? Porque eles vão decidir sempre o que é mais justo para a sociedade. Já a emoção, quem apoia a emoção são os guardiães. Quem vocês acham hoje que pode ser representados os guardiões? Né? Lembrando, age com emoção, porque eles apoiam a emoção. Quem vocês acham? Sete letras, para ajudar. Ninguém, um por vez, gente. Um por vez. Vamos lá. Ninguém imagina quem representa hoje melhor os guardiões? O nome já diz tudo. É a polícia. Né? Porque vocês podem ver que a polícia ele age para manter a ordem pública, mas eles agem muito com a questão da emoção, né? A emoção, nesse caso, não é emoção, assim, quero matar, quero bater. Não. Eles agem com a emoção porque eles vão fazer a batalha, né, corporal. E os instintos eles estão muito ligados a nós, trabalhadores, né? Porque os instintos são obedecidos pelos trabalhadores. Enquanto basta você ver uma comparação, né, o Brasil tem 238 bilionários, né? Não bilionários, né? Como é que eles vivem, né? Vamos pensar aqui no Globo Repórter. Quem são? Como eles vivem? Como eles se reproduzem, né? Como é que eles vivem? Vocês acham que eles vivem sob pressão e tudo mais? Eles até vivem sob pressão, mas será que é uma pressão igual à pressão física que os trabalhadores têm trabalhando no comércio, construindo casa, como médicos, por exemplo? Vocês acham que é o mesmo tipo de pressão? Então, isso vem através dos instintos, porque a gente tem um instinto de pertencimento e de aceitação junto à polis. Então, por isso que nós obedecemos aos nossos instintos, né? E ele está muito ligado à questão de deixar a pessoa mansa, né? Inclusive, esse dia eu estava vendo hoje, né? Em Manaus atingiu. Esqueci o nome, mas o nome é muito engraçado. E que eu ri muito, que é a imunidade de rebanho, né? Da Covid. E isso é para vocês entenderem como é que funciona a questão do instinto. A gente literalmente vira um rebanho, porque a gente acaba seguindo as regras é, para poder sobreviver, porque apesar de nós sermos mansos, nós ainda somos muito presos, somos escravos, né? Na verdade, como eu falei lá do marxismo, né? Tudo que a gente faz converge em mais-valia, né? E a nossa mais-valia ela é subestimada, né? O ideal seria que fosse tudo dividido com todos que participaram na produção de determinada coisa. O homem político, para Platão e Aristóteles, né, ele define que o homem, né, já é, por natureza, um animal político. Por quê? Porque a gente tem bens que estão partilháveis, a gente consegue compartilhar bens, né, e são bens que podem ser participáveis, ou seja, podem ser utilizados por todo mundo. Né? Essa ideia assim, dos bens partilháveis
tem a ideia da residência, né? Todo mundo partilha da mesma cabana para se proteger e tudo mais, né? Já os bens participáveis são aqueles que é quase igual a cabana, né? A casa que a gente, né, participa. Os bens participáveis são aqueles que a gente tem a influência mais efetiva sobre decisões, né? Então, numa família tida como normal, que é pai, mãe, filhos, essa organização é partilhada entre o pai e a mãe, né? E isso pode ser estendido hoje para uma família atual, que geralmente tem a figura da mãe e filhos, com a mãe, ela delegando poder também, ou seja, ela partilha o poder com algum filho mais velho ou com algum outro parente que possa ter aquele senso de responsabilidade que ela teria, né? Então, escolhi. A justiça distributiva, a justiça é dividida entre distributiva e participativa, né? Então, ou seja, ela pode ser de fato igual para todos, né? Ah, mas também ela pode ser algo que todo mundo possa participar em sua construção e na sua execução, né? Teoricamente, assim, bem no teoricamente, esse é o conceito de justiça que nós temos, que é uma justiça distributiva, ou seja, todo mundo é igual, e ela é participativa, que todo mundo faz ela acontecer, né? Bem lá no fundo, né? E também o homem, como animal político, também tem muita questão da igualdade e da equidade, né? A, a, a diferença de igualdade, que, como eu falei, né, de tudo, né, dos bens, né, partilháveis, até mesmo a questão da justiça, que são para todos, todo mundo é igual perante os olhos da justiça, né? Já a equidade aquele direito que ele é adaptável à necessidade das pessoas, né? Então, cada pessoa vai ter uma necessidade específica para atingir determinado objetivo. Digamos que a melhor imagem é aquela imagem dos meninos nos caixotes, né? Que tem um menino grande, um outro de tamanho médio e um outro pequeno. E tem 3 caixotes. Então, igualdade seria dar um caixote para cada um. Só que o grande consegue assistir a partida de futebol, a partida de beisebol, que está lá naquela imagem. Já o pequeno, ele também consegue assistir, mas com o auxílio de um caixote. Aliás, o tamanho médio. Já o pequeno não consegue mesmo com um caixote, porque ele fica abaixo. A equidade justamente é dar esse mesmo tipo de visão do jogo para os 3. Como é que isso é distribuído? O grande não precisa, porque ele já está enxergando, né, o jogo. O pequeno fica com o seu primeiro caixote mesmo, porque ele consegue enxergar com aquele caixote. Pequeno não, desculpa, o médio. E o menorzinho, né, o menor de todos, ele acaba ganhando o caixote que era do maior, que consegue visualizar, para que ele fique do mesmo tamanho, tanto do médio quanto do maior. Então, isso é o conceito de equidade. É quando todo mundo tem acesso às mesmas coisas, mas de modos diferentes, né? Adaptado à sua necessidade. Para alcançar a justiça política, logo, deixa eu beber, já está. Para alcançar a justiça política, é preciso respeitar o modo pelo qual a comunidade estabeleceu a participação no poder, levar em conta aquilo que a cidade mais valoriza. Então, a justiça política é justamente respeitar as decisões coletivas, né? O que a gente mais escutou, que mais escutou nessa última década, né? Vamos tomar por essa polarização política, né? Quando a Dilma foi, foi foi conduzida, né, a retirada da presidência, né, no processo de impeachment, muita gente, né, boa parte da população falou que ela foi representante do povo, porque ela ganhou as eleições, ou seja, foi uma decisão onde a maioria decidiu, né? A mesma coisa aconteceu quando o Bolsonaro ganhou, né? Que muita gente falou que não é o presidente, na verdade é o presidente, né? Está lá, né, o líder executivo, né? E aquilo lá é a decisão da maioria daqueles votos que foram válidos, né? Então, por isso que para alcançar a justiça política é justamente ter essa aceitação, né? Que a maioria ganhou pela sua
pela vontade, né? Que eles queriam para determinada coisa. Então, isso vai acontecer em todos os campos onde há vida social. Né? Então, a justiça política vai fazer se respeitar a vontade da maioria. Né? É quase igual a uma reunião de condomínios. Né? As pessoas vão lá, se candidatam, né, e às vezes ganham um candidato que você não simpatiza, mas a boa parte dos condôminos simpatizam. Então, essa é a questão é a ideia da justiça política. A justiça distributiva permite igualar os desiguais, ou seja, tem muito a ver com a questão da equidade, através da distribuição desigual dos bens para dar a todos o que lhe é devido, né? O que lhe do que lhes é devido. Então, ele vai estar muito aquele conceito da distribuição de renda, né? Que a gente fala muito, às vezes escuta muito né? Que o Brasil é um país desigual, porque não existe uma distribuição de renda, porque existe a concentração do poder, concentração do dinheiro. Como eu falei agora há pouco, o Brasil tem 238 bilionários. Né? Igualdade. Né? Então, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nosso artigo 7, a igualdade ela tá explícita através dessa passagem. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Né? Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Isso quer dizer o quê? Que, independente da sua ideologia política, da religião que você segue, das ideias que você tem socialmente, sejam questões de gênero, sejam questões fugiu a palavra, mas estava aqui. Eu já falei que é questão política, todos precisam ser respeitados. Né? A questão não é a aceitação, essa é a tênue diferença entre o respeito e a aceitação. O respeito, todos têm o direito. Né? A aceitação, você não precisa aceitar coisas que você não acha certo, sejam eles por motivos políticos ou por motivos ideológicos, né? Ou até mesmo religiosos, enfim. Aí eu falar justamente da religião. Então você não precisa aceitar, mas socialmente você precisa respeitar, né? Até porque a gente tem uma sociedade que é plural, e isso eu não falo Brasil, eu falo mundo, né? Senão a gente vai ter aquilo que, por exemplo, a Thierry falou do Kim Jong-un. A gente vê lá todo mundo feliz, mas será que, gente, todo mundo é tão feliz assim? Por que o país é tão fechado, né? Por que eles não querem que saibam como que é a cultura de fato de lá, né? Por que não se pode filmar lá e fazer documentários, mostrar, perguntar determinadas coisas à população? Então, é, isso vem, é, isso é a ideia da igualdade, né? Do respeito dos seus pensamentos. Então, isso a gente tem que pensar se a gente vive, de fato, numa verdadeira democracia. Né? E se a democracia tem alguns aspectos que podem ser melhorados. Né? Isso é algo que a gente precisa refletir. Né? A gente vive, de fato, numa democracia? Né? É, de fato, o poder do povo? Né? Dúvidas? Ok. O direito divino de governar e o realismo político. Né? O direito divino de governar está muito ligado à questão da Igreja Católica, como nós falamos na semana passada. Eu até mandei lá para vocês os vídeos, né, tanto do Santo Agostinho e do São Tomás de Aquino, e ele está muito ligado, essa questão do direito divino de governar, às ideias do Santo Agostinho, né? Então, o Agostinho e o direito divino de governar. Né? Então, a função política não deve se limitar a resolver problemas apenas de ordem material. Né? Ele deve também direcionar os esforços para oferecer aos cidadãos de cidade terrena condições de alcançarem a cidade
celeste, né? Cidade terrena, aqui onde a gente está vivendo, né? Carne e osso. Cidade celeste é a cidade idealizada, especialmente na Bíblia, né? Difundida muito pela Igreja Católica, né? A gente precisa reforçar isso, que é sempre pela Igreja Católica, né? A ideia do vou ganhar os céus, né? Então, por isso que na época da Idade das Trevas, na Idade Média, o poder da igreja estava muito ligado aos reis, né? Eles precisavam sempre ter a igreja junto para poder governar, porque eles receberiam as bênçãos divinas para poder conquistar novos povos, né? Cometer atos bárbaros, né? Como foram as cruzadas, né? Que eles chegaram e mataram todo mundo lá no Oriente Médio, ali na Turquia, né? Em nome da fé cristã, né? No caso, aí na fé cristã católica, né? Acho que precisa reforçar muito isso. Então, o governo ele não vai apenas falar sobre questões políticas, então ele vai dizer que ele vai determinar que se você, por exemplo, fizer um aborto, como foi o caso da menina lá de 10 anos, no Espírito Santo, se ela fizer um aborto, ela não vai para o céu. Né? Por quê? Por quê? Né? Porque Deus apenas falou? Não. Não, porque existem leis que dizem que ela não vai, né? Leis que são interpretadas na Bíblia que diz que ela não vai para o céu, né? Que vão aquelas pessoas fundamentalistas gritar, né? E não é apenas quando a gente fala, por exemplo, da questão da menina, não era bem só dos neopentecostais, não. Tinha muito católico lá no meio gritando, né? Com a cruz. Né? Então é isso. Né? Então, se ela tivesse o bebê, ela socialmente, através das leis dos homens de modo religioso, ela alcançaria. E isso seria validado pelos governantes. Né? Então, por isso que é uma discussão moral, né? A gente falar sobre, de fato, sobre o Estado laico. Né? O que é melhor à população? A ciência, o que pode provar, ou a questão da religião. Então, algo que a gente precisa ponderar. Né? Cada pessoa, é óbvio, vai pensar de um jeito, mas que apareçam estudos que digam o contrário do que ela pensa, do que elas pensam. Então, por isso que é algo que precisa ser refletido pela pessoa. Mas, como até mesmo a questão da justiça diz, contra fatos, não há argumentos. Né? O Agostinho apresenta o sentido social e teológico da política quando descreve a função que precisa ser exercida visando o presente e também a eternidade, né? Porque a gente não tem só a vida terrena. O engraçado que eu vejo, por exemplo, do Santo Agostinho, é que é uma coisa que é muito refutada até pela igreja Católica hoje, né? Você vai para o mundo dos mortos e, teoricamente, essa ideia seria que você reencarnaria, né, de outra forma, sei lá, né? E hoje é muito refutada, você não, teoricamente não renasce, né? E está muito ligado à questão até mesmo espírita, né? Então a gente precisava cuidar muito do que a gente tinha hoje, né, no terreno, né, na vida terrena, para poder alcançar a, a, a epifania, vamos dizer, né, da eternidade. O direito divino de governar e o realismo político, né? Já o realismo político, nesse poder divino de governar, a gente vai ver muito na figura do Maquiavel, né? A gente fala, tem até uma expressão, tem até uma palavra que por conta dos atos, né, do livro dele, né, O Príncipe, né, que ele escreveu lá, que descrevem até que uma pessoa maquiavélica, né, pessoa má, né, sem coração. Então, é necessário a um príncipe, né, isso está escrito lá no livro Príncipe, para se manter no poder, que ele se aprenda a ser mal e que se valha ou deixe de se valer disso segundo a necessidade, ou seja, ele não precisa ser caridoso. Então, para se manter no poder, para não ser vulnerável, ele precisa ser uma pessoa ruim, uma pessoa que bote medo, que ninguém tenha coragem de enfrentá-lo a ponto de ele perder, a ter a possibilidade de perder esse poder, né?
Em virtude do governante, a virtude do governante, ele vai aparecer na qualidade das instituições que souber criar e manter, e também na capacidade de que tiver, né, dinheiro, né, para enfrentar as ocasiões diversas, né? Então, o governante só vai ser bom através das ações que ele faz e consegue manter. Essas que chamamos de instituições, né? Do que se trata vai amansar o povo, né? Ninguém vai questioná-lo, né? E também do dinheiro que ele tem que possa ser partilhado, né? E que possa manter os seus poderes, né? Sua base de apoio. Isso lembra muito a questão política atual, né? Não digo só no Brasil, mas no atual contexto político do Ocidente, né? A política, né, segundo o Maquiavel, é a arte de conquistar e manter o poder. Então, isso está muito ligado à questão da tirania. É engraçado até que quando a gente vai falar sobre as ditaduras, né, sobre os tiranos, a primeira coisa que a gente fala de ditadura, a gente lembra dos militares. A ditadura não é feita apenas por militares, não. Né? A ditadura ela pode ser exercida por qualquer outra pessoa que tenha poder, que consiga se armar contra o governo de fato, né? Que está lá. Né? A ditadura, ele para poder acontecer o golpe de Estado, né? Ele precisa ter pessoas que apoiam, né? Em grande quantidade, ou que dê aquela sensação de quantidade, né? Que vai ser apoiada, e também, também as que chamamos de forças armadas atualmente, né? Então, elas precisam também apoiar essa pessoa que vai dar o golpe. Por quê? Porque as forças armadas geralmente são estrategistas, né? Então, eles necessariamente não vão simplesmente fazer porque alguém convenceu. Tem que ter um motivo, uma razão de ser, né? Então, além disso, a ter essas alianças mantém, além de conquistar, mantém o poder. Porque o que aconteceu, por exemplo, na ditadura brasileira? Quem questionava a ditadura? Sumiu. Então é exatamente isso que acontece. O que aconteceu com as pessoas que questionaram Nicolás Maduro? Né? Elas foram ou expulsas, foram perseguidas, foram presas. Né? Então é isso que acontece. No caso do Kim Jong-un, né, a tia deve saber, eles somem, né, são executados. Isso, então, a gente tem a ideia do virtude, né, são essas virtudes, né, do governante, de criar e manter, e a fortuna, né, o dinheiro. Né. A gente tem, para poder fazer uma comparação, a gente pode usar o leão e a raposa. Né. A raposa, ela é muito astuta. É óbvio, o leão, a gente diz que é o rei das selvas e tudo mais. Né? Então, ele consegue manter uma determinada ordem onde ele está. Mas tem um animal em específico que consegue enfrentar um leão. Um só. Porque até mesmo os elefantes, quando eles se organizam, os leões, eles conseguem derrubar. Mas tem um animal que consegue derrubar um leão. Né? Por quê? Porque tem a força. Né? Porque o leão não consegue ter a astúcia, por exemplo, da raposa. A raposa, por exemplo, no filme do Rei Leão, ela pode ser, por exemplo, representada pelas hienas. Elas são astutas. Ninguém lembra, né? É o hipopótamo. O hipopótamo é o único animal que consegue enfrentar de igual para igual o leão. Então, nisso, a política, você tem que ser amado ou temido. Né? Se você for amado, na visão do Maquiavel, você fica mais vulnerável a perder o seu poder. Se você for temido, as pessoas não terão coragem para enfrentá-lo. Com isso aparece, então, né, com as ideias difundidas em Maquiavel, né, surgindo o que a gente pode dizer que foi o iluminismo, né, e a política lá no século XIX. Né. Eu falei uma informação falsa antes, mas é falsa, é errado. É errado. Não, gente, não é errada, não. Estou ficando 1789, século XVIII. Não, eu falei certo, tá certo. Ah, é porque é muito. Eu sou de humanas, né? Então, números, assim, para mim é bem engraçado. Né? Sempre fica muito louco.
Então, iluminismo e política no século XIX, né? O século XIX é aquele período, para quem não lembra, que começou em 1801 e foi até 1900, né? A gente sabe que, né, vocês sabem, que vocês fizeram história lá no ensino médio, que nós vivemos hoje na era contemporânea, que o marco que determinou o início dessa época foi, o, foi a Revolução Francesa, né, que aconteceu em 1789, né, quando, né, guilhotinaram lá Luís XVI. Falei Luís XV antes, mas eu acho que eu estava doido, Luís XVI ou 17. Mas a figura mais estelar desse contexto foi, óbvio, a Maria Antonieta, né? Lá na França. Né? Então, para o iluminismo, a gente pode entender como surgiu a política como na ideia de ciência. Né? O Thomas Hobbes, né, que viveu lá no século XVII, ele diz que no estado da natureza prevalecem os interesses egoístas, né? Ou seja, se a gente vivesse em bando, né, matinho, a gente ia prevalecer as nossas necessidades que a gente sente, porque a gente não ia ter aquele intercâmbio de ideias. Então, com isso, a insegurança e o medo, né? Basta ver aquela expressão cobra comendo cobra, né? Já viu aquela expressão que a gente usa muito aqui? Minha família é cobra comendo cobra, porque todo mundo tem aquele aspecto egoísta, né? Então, é mais ou menos nesse mesmo sentido. Então, a gente não viveria em sociedade, a gente viveria, sei lá, falei, no matinho, numa caverninha, e a gente ia até matar por prazer, por sentimentos egoístas, né? Já com isso, né, quando a gente consegue se libertar do estado da natureza, a gente começa a instaurar a que chamamos de sociedade civil, né? Sociedade civil é aquela que nós vivemos, né? A diferença dela para outra, né, sociedade, que é a sociedade militar, é que eles têm a questão da estratégia, da segurança. Tá? Já o Rousseau, né, que eu mandei lá o vídeo para vocês, né, do Jean-Jacques Rousseau, que viveu lá também no século XVIII, no estado da natureza, o homem vive em paz e harmonia, né? Então já é uma ideia contrária do Hobbes, né? O Hobbes diz que a gente viveria lá de forma egoísta, né? Matando por prazer, né? Simplesmente para satisfazer as nossas necessidades daquele momento. Já Rousseau não, diz que a gente fica mais sossegado quando volta para a questão da antiguidade. Se a gente voltasse para a idade do início do Homem Sapiens, ia ser bacana, porque a gente ia voltar lá na essência de quem nós seríamos, né? Por quê? Porque a gente, quando vive em sociedade, a gente tem o que chamamos, se vocês devem ter visto no vídeo, de contrato social, que eu também falei isso na semana passada, né? Por quê? Os contratos sociais, né, são aqueles acordos que a gente estabelece para viver em sociedade, né? Não é o contrato de empresa, não. O contrato social é a partir do momento que a gente tem aquele pertencimento à sociedade. Os contratos sociais possuem elas geram todas as formas de corrupção, né? Então a gente consegue trazer aqueles sentimentos mais egoístas, vocês verem que é totalmente ao contrário do que o Hobbes falou. O egoísmo está mais quando a gente vive na natureza, de roupa de pele. Né? Já o Rousseau fala que é o contrário, que o fato de vivermos na sociedade ela enaltece muito os nossos egoísmos. Outro nominho que vocês viram lá que eu mandei o vídeo, né, do Locke, do John Locke. Né? O John Locke ele viveu no século XVII e ele diz o seguinte, que no estado de natureza, cada um é juiz em causa própria, ou seja, não tem estabelecimento de sociedade, então cada um vai julgar o que é importante para si. Necessariamente não é um egoísmo. Só que isso traz alguns riscos, né? Que é a questão da paixão e da parcialidade. Né? A paixão são as emoções, a exacerbação do que você sente. Né? Seria algo assim. Se alguém tivesse uma arma e simplesmente discutisse no calor da discussão, só porque tem uma arma lá, vai matar a pessoa. Isso é a paixão que o Locke fala. Tá? E a parcialidade, ou seja, ele não vai ver todos os lados, ele não vai conseguir ver. Lembra daquela figura do 6, que para um é 6 e do outro é 9? Ele não vai ter essa visão de que o outro está vendo 9 e você está vendo 6.
Então, você só vai ver apenas um lado. Então, um lado vai estar certo. E geralmente você não tem aquela parcimônia, não tem aquela questão de colocar na balança para poder analisar os atos. Né? O John Locke, assim como o Rousseau, ele fala que existe uma contrato social. A diferença é que o Locke fala que existe a necessidade de um contrato social para que a gente consiga conviver de fato em harmonia, né? E os direitos naturais, eles não desaparecem, né? Eles subsistem para limitar o poder do Estado, né? Então, os direitos naturais são aqueles que a gente tem de viver, né? Além disso, o Locke fala que a organização das leis e do Estado ele tem que ser feito com o objetivo de assegurar o respeito aos direitos naturais, né? Como falei, que a gente traz, né? E especialmente como é que quais são os maiores direitos naturais que nós temos? É a proteção da vida e a nossa liberdade, né? Curiosamente, que é no século XVII, né? Vamos lembrar como é que era o mundo ocidental no século XVII, né? Muita, muita muita escravidão, né? Então, os escravos foram mandados para todos os lugares do mundo, especialmente o Brasil e os Estados Unidos, né? Então, essa é a única razão de ser do governo, né? Que é promover justamente a proteção da vida das pessoas e a sua liberdade, né? O Estado liberal, ele enfatiza o direito à propriedade, né? O Estado liberal é muito representado hoje como nós vivemos, né? Então, a gente precisa ter posses, né? Então, o Estado também pode promover a proteção dessas posses. Né? Ou seja, ninguém chega lá na sua casa, sai que a casa é minha. Não, o Estado protege, até porque existem acordos sociais para que, de fato, isso aconteça. Né? A política iluminista, né? Então, olha só, a política iluminista, a gente tem que entender, né, que a sociedade liberal, o Estado liberal que a gente conhece, né, ela surgiu, não surgiu agora, não é uma ideia, vamos implantar aqui no Brasil ou nos Estados Unidos agora. Não, é algo que é antigo. Curiosamente, ele vem sendo implantado bem teoricamente com sucesso nos Estados Unidos, né? E onde, onde nós faz a comparação, por exemplo, dos direitos trabalhistas americanos e estadunidenses com os nossos, né? Vocês vão ver que existem diferenças gritantes. Então, lá na sociedade iluminista, no início, ela surge lá no início da Idade Moderna, né? Como eu falei para vocês, o iluminismo foi quando a gente saiu da Idade das Trevas, né? Aquela Idade Média, que a gente vivia sobre a cortina escura do que a Igreja Católica determinava para os povos, né? Ocidentais. Então, no início da Idade Moderna, surge uma quarta classe, né? Ué? Quais são as outras três classes? Vamos lembrar? Povo, né, os chefes de Estado e a aristocracia, né, a corte. Né? Então surge também a burguesia, né, que é a razão de ser do Estado liberal, que são aqueles novos ricos. Né? São pessoas que ascenderam por meio do trabalho, que conseguiram juntar dinheiro e conseguem manter até mais a corte, né? Até porque era, né, naquela época do início do iluminismo, nós tínhamos muito, né, quase que na totalidade, impérios, né, reinos. Então, e esses reinos eram mantidos por pessoas, né, através dos impostos. Né? Quem bancava boa parte desses impostos? Justamente os burgueses. Né? A burguesia ela tem a riqueza, né, mas não tem o poder. Inclusive, foi a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Né? O Locke ele cria uma teoria que permite aos burgueses a tomada do poder, né? Porque afinal de contas eles já tinham o dinheiro, né? Então com isso se instaura, como eu falei, o Estado liberal, que é a razão de ser da burguesia, né? O que é a burguesia hoje, se for exemplificar no nosso contexto, né? Sabe o seu João da vendinha, que tem a vendinha lá, que vive cheia, que ele ganha dinheiro e que ele quer que os pobres se danem, né? Não importa, se não pode pagar, não vai levar, né? Para que eu vou ajudar? Esse é um burguês. Então, o Estado liberal ele é muito marcado, né, pelo materialismo, ou seja, pelas posses, né, tudo que você consegue comprar, e também pelo individualismo. Né? O individualismo vai determinar, né, que eu quero, eu posso, eu consigo. Né? A gente pode representar isso muito bem através das crianças gritando: mãe, eu quero.
né? A felicidade, ela depende de bens materiais, né? E deve ser buscada individualmente. Isso pode ser excelentemente representado através dos smartphones hoje. Quando você tem um smartphone novo, nossa, você tem um smartphone tal, que não sei o quê, né? Então, isso dá um status, né, para você. Então, você acaba trabalhando, juntando dinheiro para quê? Para comprar, é, sei lá, fazer uma viagem? Não, para o smartphone, porque o smartphone é mais importante. Então, esses bens que são materiais, né, por isso que eu usei o exemplo da viagem. A viagem você pode até tirar fotos, né? E também mostra, pode também ser um bem material, mas aquilo que você pode ostentar mais substancialmente no seu dia a dia, por exemplo, a foto você vai ter que ir mostrando para todo mundo. É que hoje, graças a Deus, né, para essas pessoas, tem o Instagram, né, tem o Facebook, né? Então, ele vai precisar demonstrar através de algumas outras coisas. Então, aí vem o que a gente chama de as iconografias, né? E para poder entender muito bem isso, esses conceitos de supérfluo, por que é tão importante, o ideal é vocês assistirem o filme O Diabo Veste Prada. Né? Lá explica muito essa trajetória, porque a Andy, né, que é a protagonista do filme, ela no início não se importa muito com as marcas, que para ela tanto faz, e acha um absurdo gastar muito dinheiro com roupas de marcas que poderiam ser feitas, sei lá, pela Dona Maria ali da esquina, né? Apenas por conta de uma grife, não tem aqui, mas é uma etiquetinha que diz que é de uma marca de grife, né? Ou seja, nem todo mundo pode ter aquilo, né? Então, nisso, a gente tem que imaginar uma pergunta, né? Quem está mais certo, né? Os gregos que acham que a felicidade deve ser um projeto coletivo ou os modernos, para que a felicidade é um projeto individual, né? Como é que a gente responde essa questão, né? Então, essa pergunta que vai nortear justamente essa ideia, né? Do que de fato é felicidade. É o celular que eu posso ter ou aquele momento que eu posso compartilhar com demais pessoas, né? Ou seja, de modo coletivo, né? Como é que é construído? Para finalizar, eu vou falar alguns tópicos aqui que são muito interessantes para vocês gravarem, né? Então, em geral, dizemos que a democracia se caracteriza pela abertura, pelo conflito e pela rotatividade, né? Abertura, ou seja, porque o povo vai ter como falar, se expressar, né? O conflito é justamente por conta do embate de ideias e está tudo bem você ter uma ideia diferente. E pela rotatividade é a questão do poder, ou seja, a gente vai colocar pessoas e que essas pessoas não vão ficar perpetuadas lá no, 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 no poder, né? Uma coisa para vocês analisarem: a Inglaterra não é uma democracia, né? Ela não é uma democracia. A Inglaterra é uma monarquia, ou seja, existe a figura do rei. Então, isso não daria margens ao avesso da democracia, né? Então, aliás, isso dá margem ao avesso da democracia, que são os regimes totalitários, né, onde alguém detém todo o poder, né? O melhor filme que vocês podem assistir para entender o que é um regime totalitário é aquele filme alemão A Onda, né? Que mostra como se forma regimes que podem ser considerados fascistas, né, totalitários, nazistas e até mesmo tirania, né? Como que é feita uma lavagem cerebral, né? E uma das conquistas da democracia foi a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, né? Essa declaração ela surgiu depois da Segunda Guerra, né? E ela foi criada justamente para que não houvesse uma terceira guerra. Afinal de contas, no mundo moderno, nós só tivemos duas guerras tidas mundiais, né? Curiosamente, se você analisar mesmo a Primeira Guerra, ela não foi tão mundial assim, não. Ela foi na Europa, mas a Europa era o centro financeiro do mundo até aquela época, né? Para quem não lembra, os Estados Unidos emergiu ao poder justamente na partir da Segunda Guerra, porque os países europeus enfraqueceram muito pela Segunda Guerra enfrentada, né? Que estavam destruídos, né? Os países, e ele não, estava lá, participou, mas não teve seu território atingido, né? Afinal de contas, aí está o 11 de setembro, né? Por isso que
quando houve aquele ataque, a gente achou que ia ter, de fato, a Segunda Guerra, porque atingiu um território até então não era alcançável, né? E, mas o que são, de fato, esses direitos humanos? Né? Muito se fala, né? Mas se sabe o que são direitos humanos? Pensem sobre isso, né? E o que mudou realmente com essa declaração, né? A gente tem conceitos hoje, estou falando muito plural errado, gente. Hoje tem muitos conceitos é, falando sobre o que é benéfico, o que é ruim, o que mudou, né? Até usam muito da questão dos direitos humanos para proteger bandido, né? Mas tem tudo lá tem uma explicação, né? Para quem não sabe, a Segunda Guerra foi uma guerra assim, onde se vocês acham ruim o que acontece, vocês não imaginam o que fizeram na Segunda Guerra, né? A Alemanha nazista fez, aliás, a medicina, especialmente a farmacêutica. Acho que até minha prima que está aqui, que tá do Rio, eu vou perguntar para ela. Ela vai poder dizer melhor para mim depois. Mas a indústria farmacêutica prosperou muito depois da Segunda Guerra, especialmente por conta das experiências que foram feitas pelos alemães nos povos judeus, né? Nos judeus, né? Então eles faziam experimentos horríveis, né? Pegavam gêmeos para fazer um teste um teste outro, para ver se ia ser igual. É, enfim, só entendendo mesmo como foi o quão horrível foi a Segunda Guerra, teve que gerar essa declaração dos direitos humanos, né? E porque a gente assiste ainda hoje tantos casos desses direitos. Né? Não tem problema, Simone, não tem problema. Eu vi que você entrou agora. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, né? Que foi a política e a evolução das concepções de mundo. Então, isso é um pouco para vocês entenderem como que foi a formação da nossa sociedade, né? E a sociedade atual, que eu digo, não é a sociedade apenas brasileira, né? É uma sociedade que a gente pode, inclusive, visualizar em outros países, como os Estados Unidos. Infelizmente, a gente segue muito padrões, né, de outros países. A gente tem que criar também a sua própria identidade. E isso demanda muito sangue, infelizmente. Dúvidas, gente? Então, tá bom. Bom, por hoje é só. Até semana que vem. Procurem saber sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Não leiam a declaração, mas não leia apenas para ler aquela declaração. Também compreendam os contextos históricos, né? Apesar de ter menos de 100 anos a declaração, existem conceitos históricos que são bem diferentes do que nós temos hoje, né? Como eu falei, vejam também muito sobre a Segunda Guerra. Se vocês não viram aqueles vídeos que eu postei lá no grupo, eu deixei no link, lá no link do outro vídeo que eu subi, eu deixei todos os links dos vídeos. Vejam, vejam os vídeos, vai ajudar a entender um pouco do pensamento desses filósofos da política e da sociedade, né, da cidadania, que vocês vão poder, inclusive, trabalhar isso com os alunos de vocês de modo bem implícito, né? Vocês vão trazer a visão crítica dos alunos para eles, tá bom? Então, beijo, até semana que vem.